preparando vocês para o Enem e para os vestibulares. Certo? Eu sou a Maria Rita e vou acompanhar vocês durante esse percurso. Gente, quando a gente trata de física ou alguma ciência da natureza, a gente pode tratar de números bem grandes ou números bem pequenos. Por isso, nós vamos trabalhar alguns conceitos iniciais de modo que a gente consiga trabalhar com esses números grandes demais ou pequenos demais de maneira mais facilitada. Que maneira seria essa? É a notação científica. Notação científica nós vamos utilizar, vamos pegar um número bem grande ou um número bem pequeno e vamos transformá-lo para que a gente possa poder manusear esse número. Vamos observar aqui no quadro. Notação científica é um número que ele está em uma potência de base 10, que esse número n ele vai estar compreendido entre 1 e tem que ser menor do que 10, vai estar multiplicado por uma potência de base 10, onde vai existir um expoente, certo? Esse expoente é que vai avaliar se o número vai ser grande ou se o número vai ser pequeno. Como? Expoente positivo, números grandes. Expoente negativo, números pequenos. Vamos aqui observar um exemplo e vamos transformar esses números em notação científica. Observe. O número de moléculas em um litro de água é aproximadamente 33. Aí olha só, a quantidade de zeros que existe nessa molécula de água. Então, se a gente fosse trabalhar com esse número exorbitantemente grande, ia dar uma certa quantidade de trabalho. E a massa de cada uma delas é cerca de, olha o tamanho da massa de uma molécula de água em um litro de água. Então, é um número muito pequeno. Então, é possível trabalhar com esses números? Sim, mas nós buscamos facilitar a nossa vida. De que modo? Nós vamos transformá-los em notação científica, certo? Inicialmente, a notação científica é um número que está compreendido em, é um número que pode ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10, certo? Primeiramente, vamos pegar aqui a molécula da massa de água. Vamos observar aqui a solução. Agora, vamos transformar esse número em notação científica. Primeiro passo. Aqui vai existir uma vírgula imaginária, certo? Então, como é que nós vamos proceder? Nós vamos mover essa vírgula até um número que vai ficar entre 1 e 10. No caso, vamos mover a vírgula até o 3, certo? Vamos mover quantas casas decimais? Agora a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, eu avancei 25 casas decimais. Então, a vírgula que estava aqui se moveu até aqui. Então, vai ficar 3,35. Esse é o meu N. Vezes 10 é elevado a quanto? Quantas casas decimais eu saltei? 25. Positivo ou negativo? Se eu estou movendo da direita para a esquerda, o expoente ele é positivo, certo? Números grandes, expoentes positivos. Agora vamos transformar a massa de água. Vamos converter essa massa de água, esse número, para notação científica. Mesmo processo. A vírgula tem que estar compreendido entre um número que seja maior ou igual a 1 ou menor do que 10. Então, vou mover essa vírgula até entre os dois números 2. Então, vamos lá.
vai ficar 2,29 vezes 10 elevado a quanto? Vamos mover a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 casas decimais. Expoente negativo. Números pequenos, o expoente ele vai ser negativo. Se eu estou movendo a vírgula da direita para a esquerda, o expoente ele é negativo, ok? Então, esse é o primeiro conceito básico da física, para a introdução aos conceitos de física, que é a notação científica. Porque às vezes, quando a gente vai resolver as questões, é mais fácil eu trabalhar com os números nessa notação do que ele sem estar na notação científica, certo? Então vamos lá. Continuando, primeiro a gente viu lá a questão da notação científica. Agora, o segundo conceito básico que nós precisamos entender é o conceito da medição, certo? Na física, todos os fenômenos eles são mensurados e para isso nós necessitamos de uma unidade de medida, que ela é baseada através de um instrumento onde eu vou fazer essa medição. Tudo aquilo que pode ser medido eu vou chamar de grandeza. Então, os valores que podem ser mensurados, eu vou chamar de grandeza. Na física não é interessante a gente copiar, por exemplo, eu dizer que eu calculei um valor e encontrei 12. 12. Na física vai perguntar, 12 o quê? Foi 12 segundos? Foi 12 metros? Então, se eu efetuo um cálculo e não sei a unidade que eu estou mensurando, eu não consigo entender a que atribui aquele resultado. Então, é muito importante a questão da unidade de medida, para eu saber onde eu estou trabalhando, certo? Até nos casos de nós iremos ver mais na frente, que é a questão da análise dimensional para você saber se seu cálculo está correto, certo? Então, na física, um dos conceitos básicos que nós temos é a questão da medição. Conhecer as unidades de medida e saber que tudo aquilo que pode ser medido, ele vai ser chamado de grandeza, ok? Vamos lá. Antigamente, não existia essa questão da ideia de como você fazer, por exemplo, se eu estou aqui no Brasil, eu digo que o comprimento vai ser medido em metros. E aí eu vou viajar lá para a Europa, e lá na Europa não é metro, é a jarda. E aí tem que fazer várias conversões. Então foi criado um sistema que ele vai unificar as medidas para a questão dos cálculos em física. O nome desse sistema é o Sistema Internacional de Unidades. Ele veio para unificar as unidades na física, de modo que quando a gente for efetuar os cálculos, ter a noçãozinha correta. Por exemplo, eu posso medir o comprimento em metro, em centímetro, em decímetro, em quilômetro, mas se eu digo que no sistema internacional eu quero que você me calcule o comprimento, eu necessariamente preciso encontrar este comprimento em metro, certo? Se na questão me pede para eu calcular o tempo de, por exemplo, qual é o tempo que um automóvel leva para ultrapassar o outro. Então, esse tempo, no sistema internacional, ele é medido em segundos, ok? A massa. Qual é a massa que atribui a um objeto que tem a força de 10 newtons? Essa massa que eu vou encontrar vai ser em quilogramas. Aí nós temos o volume, que é em litros, a área, que é o metro quadrado, e a temperatura em Kelvin. Existem outras unidades que são baseadas no SI. Aqui são apenas alguns exemplos, certo? Vamos ver agora um exemplo de como nós podemos utilizar as questões. Então vamos lá, vamos ver um exemplo sobre unidades de medida, tá? No sistema internacional. No Sistema Internacional de Unidades, as grandezas fundamentais da mecânica
e suas respectivas unidades são a massa em quilograma, o comprimento em metro e o tempo em segundos. Que unidade indica a potência em função dessas unidades? Mais na frente vamos estudar o cálculo da potência, mas sabemos que a potência ela é o produto da força vezes a velocidade, certo? Vamos trabalhar agora, vamos destrinchar essa equação. Então vamos lá. Potência, a força é calculada pelo produto da massa vezes a aceleração, vezes a velocidade. Agora vamos retirar dessas grandezas as suas unidades de medida. Então vamos lá. Potência, qual é a unidade de medida de massa? Quilograma. Vezes, qual é a unidade de medida de aceleração? Metro por segundo ao quadrado. E a unidade de medida de velocidade é o metro por segundo. Agora, batata, matemática pura, produto de tudo isso. Então, a potência vai ser quem? Quilograma vezes massa vezes massa, massa ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado vezes segundo, segundo ao cubo. Então, essa é a unidade de potência medida através do quilograma, do comprimento e do segundo, ok? Vamos continuar aqui nossa aula. Então vamos lá, continuando. Agora nós vamos tratar de algarismos significativos. O que são algarismos significativos? São aqueles que sabemos estarem corretos, mas somente um duvidoso. Isso em relação a uma medida. Então, às vezes, nós fazemos medição, isso aqui tem relação com a precisão. Na precisão de uma medida, nós temos algarismos que eles estão corretos e temos apenas um que é duvidoso, certo? O que é importante eu saber sobre algarismos significativos é que os zeros à esquerda do primeiro algarismo significativo, eles não contam. É aquela história, o zero à esquerda não conta com nada? Pois é, parte aqui dos algarismos significativos. Vamos aqui observar um exemplo. Qual é o número de algarismos significativos da medida 0,00000000008.000? Então vamos lá. Um aluno que não é do Intensifica, ele ia fazer o quê? Ia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Viu lá 14, marcou. Mas é como você assistiu essa aula, você vai perceber que vai lembrar que os zeros à esquerda, eles não constituem algarismos significativos. Então, tudo isso aqui, ó, vai para o espaço. Então, quantos algarismos nós temos? 1, 2, 3, 4. Alternativa correta, letra D. Ok? Também é importante lembrar da questão das operações com algarismos significativos. Por exemplo, se você vai adicionar 13,8 mais 0,256, aí você vai efetuar essa soma. A gente vai preencher com os zeros aqui, né? Matemática básica. 6, 5, 10, 4 e 1. Aí eu vou te pergunto, quantos algarismos significativos possui? Aí você vai lembrar que eu falei que nos algarismos significativos tem apenas um duvidoso, mas prestem atenção nessa dica importante. Sempre que eu fizer operações com algarismos significativos que eu tenho um que tem menos números, a quantidade de algarismo significativo vai ser de acordo com o menor número. Olha só, o número 13,8, ele tem quantos algarismos significativos? Ele possui 3, certo?
Já o número 0,256, ele tem, ó, 1, 2, 3, ele tem 4 algarismos significativos. Aí se eu te perguntasse quais são os algarismos significativos nessa soma, vão ser os 3 primeiros, porque é a menor quantidade. Então, ó, algarismo significativo, algarismo significativo, algarismo significativo. Esses dois, eles são duvidosos, ok? Vamos lá continuar. Gente, ó, continuando aqui, vamos falar sobre ordem de grandeza, certo? O que caracteriza uma ordem de grandeza? É a potência de 10 mais próxima de um número. Porque às vezes, quando a gente for estudar lá gravitação, eletricidade, o número propriamente dito ele não interfere muito. O que vai valer mais a pena é conhecer a ordem de grandeza. Por isso que foi importante a gente ter estudado lá a notação científica, certo? Vamos lá observar aqui esse exemplo. 980. Ele é um número que está compreendido entre 100 e 1000. Mas se eu pergunto para vocês, qual é a ordem de grandeza desse número? Eu vou observar qual é o valor que é mais próximo. Vamos lá, o 980 ele está mais próximo de 1000 ou está mais próximo de 100? Então vamos lá, 980 ele é mais próximo de 1000. Então qual que é a ordem de grandeza desse número? Eu vou transformar esses dois números em notação científica, que é a potência de base 10. 100 em potência de base 10 é o 10 elevado a 2. Quantidade de zeros é o valor do expoente. E o 1000 em potência de 10 é o 10 elevado a 3. Quantidade de zeros é o valor do expoente. Então, qual é a ordem de grandeza do número 980? É o 10 elevado a 3. Se eu perguntasse o número 430, qual é a ordem de grandeza? Ele está mais próximo de 100 ou está mais próximo de 1000? Ele está mais próximo de 100. Então, a ordem de grandeza dele vai ser quanto? 10 elevado a 2. Existem questões, principalmente no Enem, que pergunta para você a ordem de grandeza, que você vai efetuar um cálculo e vai encontrar o valor de uma potência, certo? Mas aí, a ordem de grandeza pode ser diferente da potência que você encontrou na questão. Por isso que você deve estudar o número que você encontrou, ok? Se no meu cálculo eu encontrei 430 vezes 10 elevado a 2, qual é a ordem de grandeza? É o próprio 10 elevado a 2, porque ele está mais próximo de 100. Agora, se fosse 980 vezes 10 elevado a 2, a minha respostinha. Qual é a ordem de grandeza do número 980? É 10 elevado a 2? Não. Por que não? Porque ele está mais próximo de 1000. Então, a ordem de grandeza é quanto? 10 elevado a 3. Ok? Falando em grandezas, na física nós precisamos diferenciar dois tipos de grandezas, que são elas grandezas vetoriais e grandezas escalares. Isso é muito importante, gente, não vamos esquecer. Uma grandeza vetorial, ela necessita obrigatoriamente de um módulo, de uma direção e de um sentido. Por exemplo, eu estou vindo da minha casa aqui para o Intensifica. Da minha casa para cá, por exemplo, são 9 quilômetros. Aí eu digo, 9 quilômetros. Para onde? Para a direita? Para a esquerda? Então eu preciso saber a minha orientação. Então, se é necessária a orientação, essa grandeza ela é o quê? Vetorial. Se existe dois carros trafegando em uma via, eles estão indo para a direita, para a esquerda. Então, se eu necessito de uma orientação, essa grandeza ela é vetorial. Agora, por exemplo, uma grandeza escalar, basta eu saber o valor numérico. Meu peso é 62. Vai ser 62 para a esquerda, 62 para a direita. A direção não vai influenciar. Então, se eu necessito apenas da intensidade do módulo, que é o valor numérico da minha unidade de medida,
essa grandeza ela é escalar. Vamos ver aqui alguns exemplos. Grandeza vetorial, nós temos velocidade, a força, a aceleração. Tudo isso é vetorial, porque eu necessito de uma orientação para poder estudar esse objeto. Já a grandeza escalar, o tempo, a massa, a temperatura, são grandezas escalares, porque basta eu conhecer o valor numérico e a unidade de medida. Ok, turma? Muito bem, muito obrigada pela aula. Comentem aqui qualquer dúvida, certo? Estamos aqui à disposição de vocês.